Ainda bem que o Luiz é professor, ele devia achar era bom ser sorteado, não era, Luiz? Já sabe de tudo, né? Mas era bom quando o Luiz já se oferecia. Bom demais. Ah, não sei, Sim, arrasou. Limpeza, clareamento, ganhar tudo. Serviço completo. eu não sei o que eu fazer. Rapaz, pois aproveita. Nossa, eita, agora esse aí arrasou, lente, baratinho. Tá vendo isso? Próximo período você cobre logo, né? Eu quero a lente. Negócio de só limpeza. Tá fraco. Gente, pois vamos lá começar aqui. Então, hoje a gente vai já iniciar a quarta unidade, estudando aqui algumas características da cavidade pélvica, já que a gente vai estudar os órgãos localizados aqui nessa cavidade. Então, a cavidade pélvica, ela é uma estrutura aqui inferior do tórax, que ela é revestida e protegida por essa estrutura óssea, que se chama pelve óssea. A pelve óssea, ela é formada aqui posteriormente pelo sacro e pelo cóccix, são dois ossos da coluna vertebral, e aqui nesse contorno anterolateral, o osso ilíaco, né, o osso do quadril. Eles vão formar uma cavidade interna, que é a cavidade pélvica. Só que quando a gente fala em pelve, ela se divide em pelve maior e pelve menor. A pelve maior, ela é também chamada de pelve falsa, e ela tem esse nome porque ela está nessa região aqui superior e aloja órgãos abdominais, como a apêndice vermiforme, o seco, o colo sigmoide. Ela já é um pouco revestida, né, do osso ilíaco, mas ainda aloja órgãos abdominais. Então, ela se chama pelve maior ou pelve falsa. E aqui inferiormente é a pelve menor, também chamada de pelve verdadeira, porque os órgãos pélvicos, reto, bexiga, próstata nos homens, o útero e ovário na mulher, se localiza aqui inferiormente. Então, essa parte escura é a pelve menor, que é a pelve verdadeira, e essa parte aqui superior, mais clara, é a pelve maior, também chamada de pelve falsa. O que vai separar a pelve maior da pelve menor é uma abertura que existe aqui na pelve, esse contorno aqui, que a gente chama de abertura superior da pelve. Então, dessa linha aqui para cima é a pelve maior ou pelve falsa. E dessa linha aqui para baixo é a pelve menor ou pelve verdadeira. Então, aqui é a abertura superior da pelve. Essa abertura, ela é formada aqui posteriormente pelo sacro, cuja borda anterior e superior se chama promontório. E essa partezinha aqui lateral são as asas do sacro. Então, promontório e asas do sacro, eles vão formar a parte sacral da abertura superior da pelve. A parte ilíaca, né, aqui no ilho, é formada pela linha arqueada. E a parte púbica, essa parte aqui mais anterior, é formada pela linha pectínea e essa borda bem superior do púbis, que é a crista púbica. Então, eu posso juntar a parte sacral, a parte ilíaca e a parte púbica. Então, toda essa região aí se chama abertura superior da pelve. A abertura superior da pelve, ela é diferente em principalmente homens e mulheres. Normalmente a mulher tem essa abertura superior de forma assim, de forma arredondada, que a gente chama de pelve ginecoide. E o homem, normalmente, como ele tem assim esse promontório bem elevado, ele tem uma abertura superior que lembra um coração ou copa de baralho, que se chama pelve androide. Então, a pelve androide, ela está presente em 32% das pessoas, ela apresenta essa abertura superior em forma de coração e ela é mais frequente em homens. A pelve ginecoide, ela apresenta essa abertura superior arredondada
ela está presente em 43% das pessoas, principalmente mulheres. Não quer dizer que toda mulher tenha ginecóide, nem que todo homem tenha andróide, é o que predomina. E além desses dois tipos principais, ainda tem também a pelve platipelóide, que é aquela pelve oval de maior diâmetro transverso. E tem a pelve antropóide, que ela também é oval, mas ela tem o maior diâmetro antero-posterior. Então, são aqui a classificação da pelve de acordo com o formato da abertura superior da pelve. Essa abertura superior da pelve, ela é importante, especialmente em mulheres, porque ela vai fazer parte do canal do parto. Então, quando o feto, né, vai acontecer o parto vaginal, o feto ele tem que passar nessa aberturazinha aí. Então, se a mulher tem a pelve muito estreita, ela vai ter uma dificuldade no parto vaginal. E para se medir, né, se estudar essa abertura superior da pelve, são medidos alguns diâmetros. Esse diâmetro aqui, antero-posterior, ele se chama diâmetro conjugado. Aqui é o diâmetro transverso, ou seja, ele tem essa direção látero-lateral, e aqui é o diâmetro oblíquo. Dentre esses três diâmetros, antero-posterior, que é o conjugado, o transverso e o oblíquo, o mais crítico para um parto vaginal é o diâmetro antero-posterior, porque ele é um diâmetro normalmente estreito e que ele não vai aumentar muito durante o trabalho de parto, porque esse diâmetro aqui transverso, na hora do parto, ele dilata mais, porque no parto a mulher produz um hormônio chamado de relaxina, e essa relaxina ela vai relaxar a sínfise púbica, a articulação sacroiliaca, e a pelve vai aumentar um pouco, transversalmente. Então, o diâmetro mais crítico, né, mais preocupante na hora do parto vaginal é o diâmetro conjugado. Só que o diâmetro conjugado, que ele tem essa direção antero-posterior, ele pode ser medido em três regiões diferentes. O diâmetro conjugado anatômico, ele é aquele diâmetro que ele vai do promontório até a borda superior da sínfise púbica. É assim que o anatomista, o antropologista, ele estuda o diâmetro antero-posterior, até para comparar diferentes tipos étnicos, diferentes pessoas que viveram, né, em tempos diferentes. Então, a gente tem um diâmetro conjugado anatômico. Ele vai do promontório até a borda superior da sínfise púbica. Só que esse diâmetro aqui, que é um diâmetro assim maior, ele não é o principal para a obstetrícia, porque o obstetra ele quer ver o espaço livre aqui, que vai passar mesmo o feto, o espaço, né, a luz, o espaço livre. Então, esse diâmetro conjugado obstétrico, ele também sai aqui do promontório e ele vai até essa borda posterior, não é lá em cima, é a borda aqui posterior da sínfise púbica, que ele é a distância mínima antero-posterior. Ele é mais ou menos 10,5 centímetros. Ninguém precisa aprender, decorar esses númerozinhos, não. Precisa você saber que esse diâmetro obstétrico é o menor dos três. Só que o diâmetro conjugado obstétrico, ele não é possível de ser mensurado durante o parto, né? Ali no período antes do parto. Então, o médico ele tem uma forma de medir esse diâmetro aqui, introduzindo os dedos aqui no canal vaginal. Aí esse diâmetro aqui, ele é o chamado de diâmetro conjugado diagonal, porque ele sente aqui a sínfise púbica inferiormente. Então, ele vai do promontório até a borda inferior da sínfise púbica. Como ele é sentido, ele é medido através da vagina, por um toque vaginal, ele é chamado de diâmetro conjugado diagonal ou pervagino, pela vagina. Então, nesse diâmetro, né, como eu já falei, o dedo polegar fica do lado de fora, aqui no monte púbico, isso aqui seria o monte púbico, né? Aqui a coxa, e aqui esse dedo, ele vai entrar aqui e vai sentir aqui a região do promontório. Então, o obstetra, pela experiência dele, dependendo da posição que está esse dedo polegar aqui, ele já sente essa abertura, ela é mais ampla ou ela é mais delgada, mais estreita. Então, esse aí é o diâmetro conjugado diagonal.
ele normalmente é aproximadamente 1,5 centímetro maior do que o obstétrico. Então, se ele vê aqui mais ou menos a posição, ele sabe que o obstétrico vai ser menor ainda do que esse espaço aí. Então, é medido através da vagina. Aí tem o diâmetro transverso, normalmente é um diâmetro extenso, então ele assim não é preocupante, ele não vai ser um fator importante na hora do parto vaginal. E tem também o oblíquo, que é esse aqui. Ele vai lá da articulação sacroiliaca até a junção aqui do ilho com o pubis, da eminência iliopectínea, o nome dessa elevaçãozinha aí. Mas, como eu já falei, além desse diâmetro serem maiores, eles ainda vão expandir por ação da relaxina. Então, o diâmetro mais preocupante aqui é esse diâmetro antero-posterior, que é o diâmetro conjugado obstétrico. Então, essa abertura que a gente está falando é lá em cima, né? A abertura superior da pelve. Aí a pelve lá embaixo, ela também vai ter uma abertura inferior. Essa abertura superior da pelve, ela é contínua com a cavidade abdominal. E a gente já sabe que dependendo do estado de repressão, de enchimento das vísceras, elas podem migrar um pouquinho do abdômen para a pelve ou vice-versa. Por exemplo, quando a bexiga ela está muito cheia, aí ela sobe um pouquinho, né? Empurra as alças intestinais e sobe um pouco. Se a bexiga está vazia, ela desce e as alças intestinais também vão descer junto. Então, essa abertura, ela é importante, ela ser livre para migração desses órgãos. Por exemplo, quando a mulher está gestante, aí o útero vai lá para cima para ocupar aí essa cavidade abdominal. Aqui você está vendo já por baixo, essa aqui é a abertura inferior da pelve. Ela já não é livre, ela é fechada por uma musculatura. Essa musculatura aqui, ela vai formar o diafragma pélvico, ela vai fechar aqui inferiormente. E esses músculos, eles são importantes para sustentar a bexiga, o útero, a vagina, o reto e o canal anal. Então, formam sustentação aqui da pelve. Então, aqui você está vendo a abertura inferior da pelve. Aqui anteriormente tem a sínfise púbica, que é essa articulação, e essa junção aqui dos dois ossos púbicos a gente chama de arco púbico, que aqui é o púbis direito e o púbis esquerdo. Então, aqui forma o arco púbico. Essa área, assim, dilatada aqui é a tuberosidade isquiática. É uma parte bem inferior, quando a gente está sentada, a gente fica sobre essa tuberosidadezinha aqui. Eu chamo de túber isquiático ou tuberosidade isquiática. Aí aqui atrás vai ter esse ligamento, que é o ligamento sacrotuberal, e aqui o sacro e mais inferiormente o cóccix. Então, toda essa abertura aqui, a abertura inferior da pelve. Os órgãos pélvicos, eles estão entre a abertura superior e a abertura inferior. Abaixo dessa abertura inferior da pelve, a gente já tem o períneo. Existem duas regiões diferentes aí, a pelve e o períneo. O períneo que tem, obviamente, tanto no homem como na mulher, a gente fala mais de períneo feminino, mas existe o períneo masculino, é onde estão os órgãos genitais, o pênis, o testículo, o saco escrotal, o canal anal, isso é o períneo masculino. E o períneo feminino é onde tem os lábios maiores, os lábios menores, o clitóris, o canal anal também. Então, tem o períneo masculino e o períneo feminino, que inclusive a gente vai estudar isso aí através de seminários. Então, a gente estudou a abertura superior da pelve e aqui embaixo a abertura inferior da pelve. Esses órgãos pélvicos, eles estão aqui localizados entre essas duas aberturas. A pelve, ela é assim um pouco inclinada para frente. Você vê que o ilíaco, ele não é assim reto, ele é inclinado. Então, aqui eu vou ter a parede anterior, que ela está voltada para baixo também, então eu chamo de antero-inferior, e aqui a parede posterior. Essa parede antero-inferior é formado pelo corpo do púbis, a sínfise púbica, que no caso ela não está mais aí, e o ramo superior e inferior do púbis. Esse ossozinho aqui, ó, que fica aqui mais ao meio, é o púbis, que é uma parte do osso ilíaco. Aí aqui é o corpo, aqui é o ramo superior e aqui é o ramo inferior. Essa parede aqui lateral, ó, inclusive, por exemplo, a bexiga, ela fica aqui, ó, sobre o púbis, ela tem essa sustentação nesse osso. Bexiga, aí aqui embaixo tem a próstata,
aqui tem a vesícula seminal, aqui tem o reto e o canal anal, e na mulher, entre esses órgãos, ainda vai ter aqui também o útero. Então, essa parede lateral, ela é formada pelo ilíaco. O ilíaco, ele tem esse forame aqui, que a gente já estudou em anatomia 1, que se chama forame obturado. O forame obturado, ele vai ter só uma aberturazinha aqui para passar artéria, veia e nervo obturatória, e ele é fechado por uma membrana, que é a membrana obturatória, e é fechado também por músculos. Ó, esse aqui é o músculo obturador interno. Aí aqui é o foramezinho para passar artéria, veia e nervo. Então, isso aí é o que a gente vai encontrar na parede lateral. A parede posterior da pelve é formada pelo sacro e aqui embaixo o cóccix, né, que são esses dois ossos mais inferiores da coluna vertebral. E essa parede aqui posterolateral, a gente vai encontrar alguns ligamentos. Esse aqui é o ligamento sacroilíaco anterior. Esse aqui é o ligamento sacroespinhal. Esse aqui é o ligamento sacrotuberal. E aqui tem o forame isquiádico menor e maior. Vão passar vários nervos, artérias, veias. E esse forame isquiádico maior, ele vai ser passado, né, e fechado por esse músculo aqui, que é o músculo piriforme. Então, esse é o obturador interno, esse é o piriforme. E esses músculos que ficam aqui embaixo, eles vão formar o assoalho pélvico. Quando a gente fala em assoalho pélvico, é toda essa musculatura aqui. Como eu já falei, essa musculatura do assoalho pélvico, ela vai segurar a uretra com a bexiga, a vagina com o útero e o canal anal com o reto. Tem pessoas que têm uma flacidez nessa musculatura, uma frouxidão nessa musculatura, e aí fica com incontinência fecal, incontinência urinária, porque essa musculatura, além de segurar, ela mantém esses canais fechados, né, para que a pessoa tenha uma continência urinária e fecal. Se a musculatura fica flácida, aí os órgãos ficam descendo um pouquinho e a pessoa fica com incontinência. O assoalho pélvico, que é isso aqui, ele é formado por dois músculos que vão formar o diafragma da pelve. Esse músculo aqui mais posterior, ele se chama isquiococcígeo. E esse músculo aqui anterior, maior, é o músculo levantador do ânus. Então, dois músculos vão formar o diafragma da pelve, o isquiococcígeo e o levantador do ânus. Só que o levantador do ânus, ele é subdividido em 3 regiões. Nessa figura aqui, ó, lá na prática, a gente tem uma peçazinha artificial com essa musculatura assim. Esse aqui é o piriforme, é o mais posterior. Aí aqui é o isquiococcígeo. Esse aqui é o obturador interno e tudo isso aqui é o levantador do ânus. Aí o levantador do ânus, essa parte aqui, posterolateral, é o iliococcígeo. Essa parte aqui do meio é o pubococcígeo, isso aqui é o cóccix. E tem uma alça aqui que dá uma volta assim em torno do reto e canal anal, aí essa partezinha mais medial é o pubo retal. Então, o pubo retal é a parte mais medial, o pubococcígeo é a parte intermédia e o iliococcígeo é a parte mais posterior. Aí, atrás do iliococcígeo tem o isquiococcígeo. Nessa musculatura, eu vou encontrar aqui as aberturas da uretra, mais anterior, da vagina, aqui no meio, e do reto e canal anal aqui atrás. Essa aqui é o assoalho pélvico feminino, porque a mulher tem 3 órgãos aí embaixo, né? Uretra, vagina e reto e canal anal. O homem não vai ter essa abertura aqui da vagina, então ele só vai ter 2 orifíciozinhos. Um orifício que vai passar a uretra e o orifício que vai passar o reto e canal anal. Aqui, nesse caso, é o feminino, e aqui o masculino, que vai passar a uretra, e aqui o canal anal. Então, ele não tem esse assoalho pélvico, ele é diferente do homem e da mulher. A mulher, a gente sabe que ela tem 2 órgãos diferentes para o sistema genital e para o sistema urinário. Sistema urinário é a uretra, o sistema genital é a vagina. O homem não, ele só tem um canalzinho que é comum para o sistema genital e para o sistema urinário. Então, o mesmo canal que no homem passa a urina, passa também o líquido seminal. E na mulher são canais diferentes, para a passagem da urina
e para a passagem, por exemplo, do fluxo menstrual, da menstruação. Então, essas são a gente estudou as paredes, né? O que forma as paredes, o revestimento aqui da pelve. A pelve, o peritônio, ele reveste os órgãos abdominais e quando ele chega aqui na pelve, ele vai passar só por cima de alguns órgãos e vai revestir alguns órgãos. Na verdade, ele só vai revestir órgãos na mulher. No homem, ele só vai o peritônio parietal. Aí ele vai passar sobre a bexiga. Depois da bexiga, ele vai refletir, vai passar sobre o reto. Na mulher, deixa eu ver se tem uma. Não, foto da mulher eu vou mostrar depois. Na mulher, o útero vai estar aqui. Aí, quando o peritônio reveste aqui a bexiga, ele vai revestir o útero também. Então, o útero e a tuba uterina são órgãos peritonizados. Então, órgãos pélvicos só tem órgão peritonizado pélvico a mulher, que são o útero e a tuba. O útero e a tuba, tá? E o homem não tem órgão peritonizado aqui na pelve. E essa região aqui pélvica, ela vai formar algumas depressões que a gente chama de fossas e outras regiões de escavações. Então, vamos estudar aqui primeiro no homem. Entre a parede anterior do abdômen e a bexiga, vai formar uma depressãozinha aqui, ó. Essa depressão aqui se chama fossa supravesical. Quando a bexiga está vazia, essa fossa ela é bem discreta, mas quando a bexiga enche, que ela vai subir aqui, aí essa fossa aqui ela vai ficar também bem mais evidente. É a fossa supravesical. Ela fica entre a bexiga e a parede anterior do abdômen. E aqui, posterior à bexiga, entre a bexiga e o reto, vai formar uma depressão que se chama de escavação reto-vesical. É uma escavação entre o reto e a bexiga. Lateralmente ao reto existe a fossa para-retal, aqui é o reto, e lateralmente à bexiga tem a fossa para-vesical. Essas fossas para-retal e para-vesical, para-retal é isso aqui, ó, esse espaçozinho aqui entre a parede lateral e o reto. Elas são importantes porque quando vai chegando fezes no reto, o reto vai dilatando. E como tem essas fossazinhas do lado, o reto ele vai se expandindo e armazenando o bolo fecal aí. E só na hora da defecação é que esse canal anal vai se abrir e o bolo fecal ele vai ser eliminado. Então, essa fossa para-retal, que é esse espaço aqui que fica do lado reto, ele é importante para isso, porque você nele se dilata, o reto dilata para armazenar um maior conteúdo fecal. Na mulher, essa região pélvica ela é mais complexa, porque tem a bexiga na frente, tem o reto atrás, mas entre o reto e a bexiga vai ter a vagina e o útero, né? Que são órgãos que não existem no homem. Então, a mulher, aqui ela vai ter também a fossa supravesical, mas ela vai ter duas escavações. Essa escavação aqui entre a bexiga e o útero é a escavação vesículo-uterina. E essa escavação aqui entre o reto e o útero é a escavação reto-uterina. O homem só tem escavação, que é a vesículo-uterina. Desculpa, a reto-vesical. O homem só tem escavação reto-vesical. Aí a mulher, como tem o útero no meio, vai apresentar duas escavações. A vesículo-uterina e a reto-uterina. Né? A mulher sempre tem o nome útero. Vesículo-uterina entre a bexiga e o útero. Reto-uterina entre o reto e o útero. Essas escavações, mesma forma que aquele suco para cólico, eles são importantes em caso de hemorragia, de ascite, porque aquele líquido, sangue, por exemplo, ele fica escoando aqui para essas escavações. Essas escavações, normalmente elas são assim virtuais. Os órgãos, eles estão em contato, separados só por uma películazinha de líquido peritoneal para ele não colar um no outro. Mas se tem, por exemplo, hemorragia, um ascite, aí esses órgãos se separam e ficam entrando, né, uma maior quantidade de líquido naquela região. A gente chama de escavação vesículo-uterina e reto-uterina.
Aí também vai ter aquelas fossas paravesical, só você pensar do lado, paralela, tem a paravesical e a pararetal. A prega reto-uterina, a mulher vai ter uma pregazinha aqui que ela vai do útero para o reto. Aí a gente chama de prega reto-uterina. Seria essa pregazinha aqui, ó. E no homem ela está ausente, essa região aqui. E o ligamento largo do útero, aqui está o útero. E aqui está o peritônio, revestindo aqui só, o peritônio passa só por cima da bexiga, anterior reto, né? No homem ele só passa nessas regiões. Mas aqui na mulher vai revestir todo o útero. Vai formar uma camadazinha do útero que a gente chama de perimétrio. E quando o peritônio reveste o útero, ele vai deixar umas pregas assim do lado, um ligamento bem largo aqui do lado, se chama ligamento largo do útero. Aí o ligamento largo do útero, ele vai se fixar aqui na tuba uterina, no útero e também no ovário. Aqui é uma vista anterior, estou olhando por a frente. O ovário, ele fica assim mais para trás. Então, aqui, por exemplo, eu ver o ovário, desse lado eu não vejo que ele está normal. E aqui uma pinçazinha está puxando, porque ele fica atrás desse ligamento aqui. Isso se chama ligamento largo do útero. A parte que está presa aqui na tuba uterina, a gente chama de mesosalpinge. A parte que está presa no ovário é o mesovário. E a parte que está presa aqui no útero é o mesométrio. O ligamento largo ele é formado por essas três regiões: mesovário, mesosalpinge e mesométrio. E ele vai formar uma membrana, como se fosse assim, uma asazinha de cada lado, e o ovário vai ficar atrás desse ligamento. Aqui já vai ser um outro ligamento também do útero. O útero tem vários ligamentos para manter ele na posição. Esse aqui se chama ligamento redondo do útero. Tá? Então, a mulher, essa região pélvica, ela é mais complexa do que o homem, porque ela vai ter mais órgãos, mais estruturas, mais ligamentos, mais pregas. Todos esses órgãos pélvicos, eles são irrigados pela artéria ilíaca interna. Nessa figura aqui, a gente vê a artéria aorta abdominal, aí ela se bifurca, origina a ilíaca comum, né, direita e esquerda. A ilíaca comum, por sua vez, ela se divide em ilíaca interna e ilíaca externa. A ilíaca externa, essa figurazinha aqui, ó, ilíaca comum, a ilíaca externa, que vem para o membro inferior, e a ilíaca interna, que vai irrigar os órgãos pélvicos. Então, a artéria ilíaca interna é um ramo terminal da artéria ilíaca comum. Ela se inicia anterior à articulação sacro-ilíaca, né, aqui de cada lado, e ela é cruzada pelo ureter. O ureter, tá ele aqui, ó, esse marronzinho. Ele, inclusive, quando ele cruzar aqui os vasos ilíacos, ele vai formar uma constricção ilíaca. Depois, quando ele entrar aqui na bexiga, ele vai formar constricção vesical. E na mulher, o ureter tem uma relação importante com a artéria uterina, porque durante uma histerectomia, essa artéria uterina ela tem que ser ligada aqui. E, às vezes, o médico, né, sim, por erro mesmo, ele liga também o ureter. A pessoa fica sem conseguir urinar ali. E aí, depois, às vezes, tem que fazer uma nova cirurgia, porque ligou aqui também o ureter. Não, isso aqui, assim, a artéria uterina, ela não é uma artéria, porque isso aqui é muito sangue, tem uma coloração, mas isso aqui é tudo pálido, é uma coloração. A artéria uterina, como ela não é muito calibrosa, ela tem aquela pulsaçãozinha, mas não é uma pulsação muito intensa. E é como eu falei, na hora de uma cirurgia, isso aqui é sangue, né? Quem já assistiu uma cirurgia sabe como é. Ainda mais aqui que você primeiro você vai, né, fazer essa ligadura aqui e remover toda essa região. Então, o sangramento às vezes dificulta a visualização. E como eu falei, é um erro, né? Uma falta de habilidade do médico. Sim. O ureter, então, ele vai passar posterior à artéria uterina? Ele vai passar inferior. O ureter passa abaixo.
da artéria uterina. Quando ele cruza aqui, porque eles têm assim trajeto diferente. Aí quando a artéria uterina cruza, quando o ureter cruza, cruza por baixo. Ele passa por baixo da artéria uterina. Sim, passa posterior ao útero. Aí ele vem aqui, porque ele é uma estrutura peritoneal, né? Retroperitoneal. Aí cruza aqui e se dirige para frente, aqui para a bexiga. Passa anterior aos vasos ilíacos. Isso. E a artéria ilíaca interna, ela tem assim um trajetozinho curto e ela vai se dividir aqui, ó, numa divisão posterior e na divisão anterior. Essa divisão anterior é que vai originar maior número de artérias. E essa divisão posterior, que vai mais para a região glútea, região sacral, ela vai originar só 3 artérias. Então, a gente vai ajudar principalmente, são os ramos da divisão anterior da ilíaca interna. Ela origina aqui a artéria obturatória. A artéria obturatória, ela vai passar lá no forame obturado e ela vai passar aqui e se dirigir para essa região genital externa e principalmente para a medial da coxa. Ela vai irrigar a região medial da coxa. Esse segundo ramozinho aqui é a artéria vesical superior. Essa artéria vesical superior, ela se origina da artéria umbilical. A artéria umbilical, na hora do... Deixa eu ver se tem outra foto. Ela não vai aparecer. Essa aqui é a artéria obturatória, aí essa aqui é a artéria vesical superior. A artéria vesical superior, no período embrionário, ela era artéria obturatória. Quando corta o cordão umbilical, aquela região aqui anterior até a bexiga, ela vai se fechar, vai formar só um ligamentozinho. E ela vai ficar passando sangue só nessa região posterior e ela se dirige para a bexiga. Então, a artéria vesical superior. Então, ela é um resquício da artéria umbilical. E no homem, ela vai dar uma artériazinha que vai aqui para o ducto deferente, que se chama artéria do ducto deferente. A artéria uterina, né? Deixa eu mostrar uma outra foto. A artéria uterina é essa aqui, ó, aquela que vai cruzar lá com o ureter. Ela, obviamente, só tem na mulher. Ela vai chegar aqui na mulher, na região inferior do útero, lá no colo do útero. E depois ela vai subir aqui na borda lateral do útero. E quando ela sobe, ela já sobe assim toda sinuosa, toda enroladinha, ó. Porque na hora que o útero se expandir na gestação, ela vai se esticar e ela não precisa, né, crescer tanto, porque ela já estava aqui, ela só vai se tornar assim mais reta. E essa artéria uterina, ela vai irrigar principalmente o útero, mas ela também ajuda na irrigação do ovário, da tuba e da vagina. Ela é essa aqui, ó. Aí ela vai dar uma artériazinha que vem aqui para a vagina, que se chama artéria ramo vaginal. Mas a vagina tem outra artéria. Aqui é o ramo vaginal da artéria uterina e essa aqui é a artéria vaginal. Aí quando ela sobe aqui, ela vai originar ramo tubário e ramo ovárico, né? Para a tuba uterina e para o ovário. Aí, aqui abaixo da artéria uterina tem a artéria vaginal. A artéria vaginal, ela vem aqui para a vagina e no homem ela é chamada de artéria vesical inferior. É uma artéria que tem o mesmo trajeto, mas se for na mulher, ela se chama artéria vaginal. Se for no homem, ela se chama artéria vesical inferior. Tá? Essa aqui, ó, aqui no homem, por exemplo, aí essa aqui é a artéria obturatória, a primeira, essa aqui é a artéria vaginal, artéria vesical superior e aqui a artéria vesical inferior. Aí na mulher vai ter uma artéria a mais, que é a artéria uterina, e essa vesical inferior, ela se chama de artéria vaginal. Que aqui, ó, na mulher, essa uterina não existia, e essa aqui, ó, ela já vai, na verdade, na mulher, ela vai para a vagina e para a bexiga. Mas a parte genital, normalmente, assim, antigamente, e hoje também se dá muita importância para a parte genital. Aí as estruturas, às vezes, vai para, por exemplo, tem uns nervozinhos aqui na pelve, depois a gente vai ajudar,
nervos eretores. Eles vão para várias estruturas, mas eles vão para o pênis. Aí o nome do nervo é nervo eretor, porque ele participa da ereção, mas ele vai para a bexiga, ele vai na mulher, ele vai para a vagina, para outros órgãos, mas o nome dele é nervo eretor. E aqui é uma artériazinha que ela irriga a vagina e a bexiga, mas na mulher se chama artéria vaginal. No homem, como não tem vagina, ela se chama vesical inferior. Tem uma outra artéria que vai para o reto. Essa artéria que vem aqui para o reto, ela se chama artéria retal média. Lembra que tem a retal superior, que ela se origina na mesentérica inferior. E tem a retal média, que ela se origina aqui na ilíaca interna. Normalmente, muitas vezes, a vesical inferior e a retal média, elas se originam num ramo único. Elas podem ser juntas ou elas podem ser separadas. Aqui é a retal média. E essa aqui, que seria o ramo terminal da ilíaca interna, é a pudenda interna. A pudenda interna, ela vai dar a retal inferior, ela vai dar as artérias escrotais, elas vão dar a artéria para o pênis, dorsal do pênis, profunda do pênis, ela é a mais envolvida com a ereção. Essa artéria aqui, ó, artéria pudenda interna. Ela vai dar artéria retal inferior, que é essa aqui pequenininha, para o reto e canal anal, e ela vai dar aqui uma para o escroto, escrotal posterior, nem coloquei aqui, mas ela vai dar também essa do pênis aqui, profunda do pênis e dorsal do pênis. Aqui está mostrando só a dorsal do pênis. Essa parte anterior do pênis a gente chama de dorso do pênis, é na frente, mas é o dorso do pênis. E a profunda, ela vem aqui mais internamente. Então, elas são as envolvidas com a ereção. A pudenda, essa aqui inteira, ó, essa grandona aqui. Aí a pudenda interna, ela vai dar a retal inferior, ela vai dar a escrotal posterior e ela vai dar a dorsal do pênis e aqui dentro do pênis vai ter a profunda do pênis. Então, assim, para essa região genital, a pudenda interna é a principal, que vai para essa região de pênis e escroto. Ela só dá a escrotal posterior, tem a escrotal anterior, mas não é ramo dela, é ramo de outra artériazinha, é epigástrica superior. E aqui vai dar a glútea inferior, que vai lá para a região glútea. Então, todos esses aqui são os ramos da divisão anterior, obturatória, vesical superior, vesical inferior, retal média, pudenda interna e glútea inferior. E na mulher ainda vai ter a mais a uterina, e a vesical inferior vai ser chamada de artéria vaginal. E a divisão posterior, que é essa aqui, ó, ela vai mais para essa região glútea. Ela vai dar essa artéria aqui, que é a artéria glútea superior. Ela vai dar uma artériazinha que vai subir aqui, que é a ilho lombar. E ela vai dar essa artéria aqui que vai para o sacro, que é a sacral lateral. A continuação dela, da divisão posterior, vai ser praticamente a glútea superior. Ela é bem calibrosa. Aí essa fininha aqui é a ilho lombar, vai para a vértebra lombar, e aqui a sacral lateral. Tem a sacral mediana, que é essa aqui, que é ramo da aorta. E tem a sacral lateral, que é ramo da ilíaca interna. Então, essas são as características da pelve, com a irrigação, as paredes, o assoalho. E na pelve, quais são os órgãos que a gente vai estudar da pelve? A parte terminal das vias urinárias. Aula passada, a gente estudou o rim e a parte abdominal do ureter. Ainda vai ter a parte pélvica do ureter, a bexiga e a uretra, fazendo parte dessas vias urinárias. Parte terminal do tubo intestinal, né, reto e canal anal, e os órgãos genitais internos, masculinos e femininos. E aqui, depois a gente estudar a pelve, a gente vai estudar o períneo. Aí aqui tem o períneo feminino, ó, aquele músculozinho que eu mostrei lá, que é o assoalho pélvico, o diafragma da pelve, vai dividir daqui para cima, é pelve.
Dessa musculatura aqui para baixo é períneo. Tá? Aqui é o períneo masculino e aqui é o períneo feminino. Aí o períneo tem a região anal e tem a região urogenital. Depois vocês vão estudar o períneo, ele parece um losango. Aí um triângulozinho é o trígono urogenital e o outro triângulo é o trígono anal. E é isso. Essa parte aí inicial da pelve. Chamada, professora. Oi? A chamada, Fernanda. Eu já usei, vou usar aquela chamada lá da prática, tá? Alguém está assistindo aqui a teórica e não assistiu a prática? Opa! Então, vamos... Espera aí. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer de novo. Pronto. Vou ver aqui. Então, aula prática. A Lúcia Helena faltou. Você faltou a prática, né? Ela está aqui de outra corzinha, quem faltou só uma. A Valéria também. Hã? Tá vendo? Aluno exemplar, o Marcos. Nunca faltou uma aula. O Tiago, o Marcos e a Fernanda só soltam pérolas, né? O Tiago Viana, está aí presente? Não? E o Walter tá, né? Pronto. Gente, pois só para antecipar, eu até mandei as datas direitinho para a Rayane, porque nós, professores, pensávamos que a gente ia poder dar aula até dezembro. Até o dia 10 de dezembro. E agora a gente recebeu que no dia 27 é a última data para a gente digitar notas. Quer dizer, então, teve que antecipar um monte de coisa, porque 27 eu já tenho que digitar essas notas. Eu estava pensando em fazer a prova só, sei lá, 4 de dezembro, parece que eu tinha marcado. Aí a gente vai ter que correr esse finalzinho aqui. Por isso é que eu dei logo essa aula hoje. Na terça-feira eu vou antecipar uma outra aula, porque nossa próxima vai ser na quarta. Tá? E na sexta, aí depois vai ter, eu já mandei para a Rayane a data direitinho, ela organizou, tá tudo ok, vai mandar para vocês. E aí, a última aula vai ser um seminário de períneo. Os meninos vão estudar períneo feminino e eu vou sortear 2 meninos para apresentar. E as meninas vão estudar períneo masculino e eu também sorteio 2 pessoas para apresentar. Esse seminário vale 1 ponto. A prova teórica vale 6, a prova prática vale 3. Assim é a divisão das notas dessa prova. E aí o ponto extra é o ponto do teste de progresso. Aí o Thomas diz, professora, mas